Vamos para o estudo. Eita, Júcia, eu vou sair aqui rapidinho, que não tá aparecendo pra mim, não, quando você compartilha. Tá. Tá aparecendo para o restante, gente? Sim, pra mim Sim. tá. Tá. Sim. Eu acho que é minha internet. Deixa eu sair aqui Você rapidinho. sai e entra para ver se melhora. Bom, vamos lá. Essa é a última competência que nós vamos estudar, mas não significa que ela seja menos importante, não, tá? Eu deixei ela por último porque ela não interfere muito na estrutura do texto. Então, é uma competência que dá para vocês já fazerem a redação sem nem saber que ela existe, tá? Mas a partir de agora a gente vai ter que saber sobre a existência dela, para que ela serve e como melhorar. Então, vamos lá. A competência 1, ela diz o seguinte, e isso é o que está lá na matriz de referência. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é que vocês acham que é a modalidade escrita formal da língua portuguesa? O que seria isso? A gramática padrão. Gramática padrão. Então, seria a mesma coisa que norma padrão? O que é que vocês acham? Norma padrão, norma culta? Sim, é escrever correto. Sim. E o que seria esse correto? De acordo Sem erro com as ortográfico. regras gramaticais, nesse De caso aí. acordo com as regras, né? Porque para a gente saber o que é certo e o que é errado, tem que ter um parâmetro, né? Então, na modalidade escrita formal, a gente precisa obedecer às normas, né? As normas gramaticais da língua portuguesa, tá? Então, nessa competência, eles vão avaliar se vocês realmente sabem utilizar a língua portuguesa dentro da modalidade formal, ou seja, seguindo as Professora, regras. Eles vão olhar se vocês sabem fazer isso, tá? professora, Oi. então, quando eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei, seja lá onde for, e aí a senhora, eu me lembro que a senhora grifou e botou uma setinha do lado, informal, então no caso é isso, essa É, competência. faz parte. Não é só isso que a competência 1 analisa, mas isso faz parte. Que a competência 1 ela vai olhar, por exemplo, quando você utiliza um termo informal, você se desviou um pouquinho das regras, né? Então, vai ser penalizado na competência 1, certo? Então, vamos lá. O que ela analisa? Quando a gente fala em modalidade escrita formal, tem gente que acha que é só regra, por exemplo, regra de concordância, de acentuação e tal. A gente vai ver que não é só isso, tá? Que vai envolver outras coisas também. Eu vou pontuar aqui para vocês e eu vou explicando, tá? O que é que vai estar dentro dessa avaliação na competência 1. Desvios e convenções da escrita. Aí vocês podem pensar, nossa, o que é isso? Né? Nunca ouvi falar em convenção da escrita. Quando ele fala convenções da escrita, são as regras, tá? São as regras. Então, vocês vão ver que quando você sai das regras, você está cometendo um desvio, né, do que eles chamam de convenções da escrita. E o que vai englobar esses desvios e convenções da escrita? Acentuação, né? Então, acentuação inadequada, ortografia, colocar lá, sei lá, um S em vez de SS, colocar um C cedilha onde não é C cedilha, colocar um Z onde era para ser um S, né? Falha de ortografia. Separação silábica, vocês devem pensar, nossa, separação silábica é analisada. Gente, vocês fazem separação silábica na redação de vocês, sejam sinceros. Vocês separam as sílabas na redação de vocês? Não. Sim, quando não dá nenhuma linha, coloca o hífen, o tracinho e vai para outra. Quando não dá numa linha, tem que colocar o tracinho e ir para outra. Exatamente. Isso é separação silábica. Eu não gosto de fazer isso porque eu não sei direito. Ah, vai ter que saber. Vai ter que saber. Eu já percebi umas artimanhas de alguns de vocês. Sabe o que vocês fazem?
Eu digo vocês, porque são muitas pessoas que fazem. Chega no final da linha, aí não sabe fazer a separação da sílaba, fica com medo, deixa um espaço no final da linha e começa a outra palavra na linha seguinte, para não ter que separar. Não pode deixar aquele espaço no final da linha, não. Vai ter Já que... fiz isso, viu? Não façam isso mais, viu? Vai ter que escrever a palavra, quando chegar perto da linha, põe o hífen, termina na linha seguinte, tá? Ah, professora, eu não sei separar a sílaba. Nunca aprendi a separar a sílaba. Isso é grave. Isso é grave. E, olha, eu nunca ensinei separação silábica no curso de redação, não, viu? Porque eu suponho que vocês já saibam, Vai né? voltar para o ensino fundamental. Então, eu não ensino aqui porque eu penso, né? Eles são alunos de ensino médio, eles já vão chegar sabendo. Eu estou falando dessa forma, mas eu sei que tem gente que ainda chega com essa dificuldade. Mas aí cabe a cada um estudar. Vai estudar, não é vergonhoso, não. Ah, eu não estou sabendo separar a sílaba, vou estudar a separação silábica. Como é que separa sílabas? Existem umas regrinhas, né, para separação silábica, né? Tem a questão lá dos dígrafos, né? Tem a questão da força que você coloca na hora de pronunciar, para saber quando é uma sílaba, quando é outra. Então, tem ali umas dicas, umas regras que você vai ter que prestar atenção na hora de separar. Saber que você não pode separar, por exemplo, colocar uma consoante sozinha numa sílaba, né? Que toda sílaba precisa de vogal. Essas coisinhas, essas coisas básicas. Então, se ainda não está sabendo, tem que revisar, tá? Lembrem, não deixe espaço lá no final da linha. Continuando. Uso do hífen. Uso do hífen, a gente sabe que não é algo que vocês dominam, principalmente porque com o novo acordo ortográfico, palavra que não tinha hífen passou a ter, palavra que tinha passou a não ter, e enfim, vocês ficam meio loucos, mas são coisas que precisa revisar, precisa estudar. Uso de letras maiúsculas e minúsculas, isso é muito importante também. Quando eles vão corrigir, eles têm lá os tipos de palavras que eles vão prestar mais atenção se vocês usaram a letra maiúscula direito. Então, eu não vou trazer isso hoje, mas mais para frente a gente vai ver isso, tá? Quando é que você usa letra maiúscula, né? Em quais situações você usa letra maiúscula? Eu vou trazer isso para vocês mais na frente. Só que, por enquanto, é importante vocês já irem começando a estudar, começando a rever isso, tá? Então, tudo isso que eu citei aqui, eles fazem parte de desvios e convenções da escrita, ou seja, quando você saiu das regras. Você saiu das regras da gramática. Só que essa competência, ela não trabalha só as regras da gramática. Ela trabalha outros aspectos também que eu vou citar aqui para vocês. Ó, desvios de escolha vocabular. Por exemplo, eu sou uma pessoa, é um exemplo, gente, não sou eu assim não, tá? Eu sou uma pessoa muito chique, muito leitora, muito culta, e eu gosto de usar um monte de palavras diferentes no meu texto para mostrar que eu sei, né? Mostrar que tem um vocabulário massa. Aí eu pego e uso uma palavra que não estava de acordo com o contexto, que não tinha nada a ver com o contexto que eu utilizei. Isso vai ser considerado um desvio de escolha vocabular, né? Quando você pega, bota uma palavra que tem um significado inadequado para aquele contexto. Isso vai ser penalizado onde? Na competência 1, tá? Então, presta atenção nisso. Só usa a palavra se você tiver segurança.
Nada de ficar enfeitando o texto com palavras que nem você sabe o significado, não, porque às vezes eu pego o texto de vocês e eu vou procurar no dicionário o significado das palavras que vocês usam. Sério mesmo, juro para vocês. Às vezes eu pego um texto e eu, oxe, onde ele achou isso? Aí vou procurar no dicionário, né, para ver se empregou corretamente, porque eu nunca vi essa palavra. Então, cuidado para não usar as palavras de forma inadequada. Preste atenção no significado das palavras para não usar dentro de um contexto totalmente diferente. Além disso, a competência 1, ela analisa os desvios gramaticais, aí já é diferente, tá? É diferente das convenções da escrita, agora são desvios gramaticais, tá? São aqueles desvios que fazem parte, né, das regras gramaticais, certo? Então, vamos lá. O que entra aqui? Concordância verbal e nominal, por exemplo. Um verbo que era para estar no plural, você coloca o verbo no singular, né? É um desvio de concordância verbal. Um nome, um substantivo que era para estar no singular, você colocou no plural, né? É uma falha de concordância nominal. Então, professor, e como eu vou aprender isso? Estudando, gente. Não tem jeito. Eu não tenho como trabalhar português dentro do curso de redação, não. Algumas coisas eu vou, sim, trabalhar. Todas essas coisas eu trabalho na turma avançada, tá? Porque lá a gente tem tempo, a gente não trabalha as competências mais, então a gente vai só aperfeiçoando essas coisas. No caso de vocês, eu não tenho como trabalhar tudo isso, porque a gente tem as competências para estudar, entenderam? Então, fica mais a cargo de vocês para estudarem essas coisinhas, tá? Flexões de nomes e verbos, por exemplo, põe um verbo que era para ser, tem gente que coloca assim, troca o ão e o am no final dos verbos, né? Não tem verbo terminado em ão e verbo terminado em am, aí tem gente que usa sem saber, né? É uma falha na flexão dos verbos, ou seja, flexionou o verbo de forma inadequada, colocou no tempo verbal, no modo verbal inadequado. Então, presta atenção também, né, nos verbos, na conjugação mesmo dos verbos. Está vendo que conjugação verbal serve na vida de vocês? Eu tenho certeza que vocês já se perguntaram. Para que eu conjugo o verbo? Eu vou usar para quê na minha vida? Aí, aí vai precisar. Para escrever, precisa conjugar verbo. Para não fazer como eu acho que foi eu assistindo Big Brother ontem, que alguém conjugou um verbo errado, não vou lembrar agora. E eu disse, tá vendo? Acho que não precisa estudar, né? Acho que não precisa estudar. Chega em rede nacional, conjuga um verbo errado ao vivo. Então, precisa saber. Pontuação. Ai, gente, vocês falam muito pontuação. Vírgula. Bota uma vírgula onde não é para botar. Deixa de colocar onde é para colocar. Põe um ponto no lugar errado. Não era para ser ponto, era para ser vírgula. Tem gente que constrói um período inteiro sem pontuar. Não sei se vocês conseguem fazer isso. Prestem atenção nos textos de Imaginação vocês. fértil, professora. Oi? É imaginação fértil que é demais. A imaginação fértil é as que se empolgam. Vocês se empolgam. Aí vão escreve de pontuar. Vai, sabe? O raciocínio vem aí e vai. Mas, gente, eu percebo, tem gente que faz um parágrafo inteiro sem botar um ponto. Aí tem horas que a pessoa vai, pega, volta, depois que escreveu tudo, para pontuar no lugar. Aí vai errar de novo. Exatamente. Né? Então, preste atenção, gente, nessas coisinhas. Paralelismo não é algo que eu vou conseguir explicar para vocês agora, tá? Se der tempo, mais para frente, quando a gente já tiver estudado tudo que é necessário, eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Mas vocês ainda vão ouvir falar, nem que seja na revisão geral antes do Enem, mas eu vou explicar sobre isso, tá? Eu sempre trago depois. Mas hoje eu não vou conseguir explicar para vocês que é completo.
Regência verbal e nominal, ver se depois do verbo você coloca uma preposição, se não bota, sabe? Sabe aquelas doidices em português que vocês estudam de objeto direto, objeto indireto, que vocês acham péssimo, que xingam a professora de português? Então, envolve isso aí, tá? Se der tempo, eu vou trazer isso para vocês também. Colocação pronominal, né? Você colocar o pronome no lugar certo, se é antes do verbo, se é depois do verbo, se é no meio do verbo, enfim. Desvios de escolha de registro. Aí pronto, entra aquilo que eu pontuei, que você perguntou, que eu disse linguagem informal, é isso. O que é escolha de registro? Você tem que entender que dentro do texto dissertativo a linguagem precisa ser formal. Se você utilizar algum termo informal, você cometeu um desvio de escolha de registro. Então, toda vez que eu grifar algo, puxar a setinha e colocar assim, informal, é disso que eu estou falando. É que você está utilizando uma linguagem que não é adequada para um texto dissertativo argumentativo. Você utiliza termos muito cotidianos, sabe? Muito próximos da oralidade, parece que você está conversando comigo. Então, às vezes vocês escrevem assim, parece que vocês estão conversando com um colega, com um amigo. E não, gente, tem que ter um cuidado, você está falando. Professora, então, no caso, como eu botei, seja lá onde for, eu teria que substituir pelo quê? Em qualquer situação, em qualquer contexto, tá entendendo? Ó, já mudou, já melhorou. Ó. Aí eu digo assim, essa situação é sempre perigosa, seja lá onde for. Aí eu digo assim, essa situação é gravíssima, independente do contexto. Olha, eu disse a mesma coisa, só que de uma forma mais chique, né? Mais elegante. Tá entendendo? Eu acho que eu associei com aquilo que a senhora falou, que nunca poderia colocar, tipo assim, deveria, mas sim deve, né? A senhora comentou isso na aula passada. Uhum. E aí eu acho que eu associei a isso. Deve, seja lá onde for. Deve fazer, seja lá onde for. Né? Uhum. Eu entendi. Só que você exagerou. Quis dar uma importância, né, naquilo que estava dizendo, exagerou um pouquinho. Mas é normal, gente, acontece, viu? Só tenham cuidado, né, para não acontecer sempre e não acontecer na redação do Enem, né? Deixa eu ver o que mais. Eu citei aqui marcas de oralidade. O que são marcas de oralidade? São termos que a gente utiliza na fala. Por exemplo, eu, aqui falando com vocês, eu utilizo muito a gente, né? A gente. Olha, agora a gente vai iniciar isso. Isso, o termo agente, ele não ele é um termo aceito pela gramática, mas ele faz parte de uma linguagem informal, né? Então, se eu fosse substituir o agente, eu ia colocar nós. É mais formal, né? Por exemplo, a gente usa muito o tá em vez de estar. A gente usa muito pra em vez de para. Isso é marca de oralidade, tá? Então, cuidado na oralidade tudo não. Eu falando aqui tá ótimo, ó. Eu falo tá, desculpa, gente, tem uma criança dentro dessa casa brincando, viu? Eu falo o tá na oralidade, mas se eu for escrever, vai ficar legal utilizar tá? Não, eu vou ter que utilizar estar, certo? Então, prestem muita atenção nisso. Às vezes é um vício, às vezes de você tanto falar, você vai e escreve inconscientemente, mas é aí onde está a importância de revisar o seu texto, viu? Estrutura sintática, gente, é o que vocês mais falham. O que é a estrutura sintática? É a estrutura das orações e dos períodos de vocês. Às vezes, vocês constroem um período e quando você vai fazer a leitura, nem você sabe o que você estava dizendo ali. Imagina a professora, né? Você escreve ali de uma forma que fica faltando palavras, fica faltando informação, ou tem informação demais, tem palavra demais.
Então, quando você constrói ali a estrutura daquele período, fica sem entender, sem entendimento. Isso é falha de estrutura sintática, tá? É quando você não obedece direitinho a estrutura das orações, a estrutura dos períodos, tá? Então, é algo que prejudica muito vocês. Vocês têm muita dificuldade nisso. Mais para frente, eu vou trabalhar isso com vocês. Isso é algo que eu não posso deixar de trabalhar, porque é o que mais prejudica o entendimento do texto de vocês. Então, mais para frente, a gente vai trabalhar isso. Dicas para você estudar, né? E você melhorar a competência 1. Ler bastante. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Ninguém, que eu não disse isso até hoje, vocês vão entender a partir de agora que o que eu vou falar é muito importante. Ninguém aprende a escrever sem ler. Ninguém. Você nunca vai ser um bom escritor se você não é um leitor. As habilidades de escrita você adquire com prática, lógico, da escrita, mas você precisa da leitura, gente. Precisa da leitura. Então, quando você é um leitor, você às vezes nem precisa saber regra. Eu vou ser sincera para vocês, eu comecei a aprender as regras da gramática quando eu comecei a dar aula. Mas eu na universidade, eu não sabia as regras não, mas eu escrevia certo. Agora, se você me perguntasse por que tinha aquela vírgula ali, eu dizia, não sei, eu só sei que tem. Não sei não por que tem essa vírgula. Eu não sabia explicar. Mas eu escrevia certo, de acordo com a norma culta. Mas por quê? Porque eu lia e eu ia adquirindo aquele conhecimento de forma espontânea. O meu cérebro captava aquilo por causa do hábito da leitura. Então, quando eu ia escrever, eu sabia que ali tinha uma vírgula, eu sabia que ali era um S em vez de um Z, né? Eu sabia como escrever aquela palavra, sabia como elaborar os meus períodos, como organizar minhas ideias no papel. Então, essa habilidade, quem dá a gente é a leitura, tá? Então, tem gente que acha que para escrever bem é decorar regra. Gente, a regra precisa. Em alguns momentos você vai precisar, tá? Mas o que vai prevalecer realmente é o hábito da leitura, porque o seu cérebro vai ali memorizando a forma correta de escrever, de forma inconsciente. Quando você vê, você já está escrevendo da forma correta, sem nem ter percepção disso, tá? Então, é muito importante o hábito da leitura. Revise conteúdos gramaticais. Então, além da leitura, a gente vai precisar saber de algumas regrinhas também, né? Nem 8, nem 80. Não é só uma coisa, nem só outra coisa. Então, é importante também revisar esses conteúdos gramaticais. Esses que eu citei aqui são os principais, tá? Que vocês precisam estudar e revisar. Elimina as marcas de oralidade, nada de escrever como fala. Bota isso na cabeça de vocês, tá? Se distancia o máximo da fala. Não se escreve como fala. Fala é fala, escrita é escrita. Por mais, olha, aqui nesse momento, eu estou falando para vocês, a gente está numa situação formal. Eu tenho que ter um cuidado em utilizar uma linguagem o mais formal possível. Porém, eu estou na oralidade. Não tem jeito, em algum momento eu vou ser informal, porque nós estamos na oralidade dialogando. Mas quando eu vou escrever, aí eu vou ter que tomar cuidado. Né? Eu tenho um cuidado maior. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que se você escreveu algo que é comum você utilizar aquilo na fala, desconfie. Desconfie. Depende, peraí, será que está adequado? Eu falei agora, peraí. Não tem alguma coisa errada, a professora falar peraí? Aqui não, na oralidade não. Mas eu pego e ponho um peraí
no texto. Olha que coisa bonita, né? Então, prestar essa atenção, né? Ver que oralidade e escrita são diferentes. Por mais que você se esforce para utilizar a linguagem formal na oralidade, ela não é 100% formal. Não tem jeito. Estruture o texto em frases, orações e períodos de forma clara. É a questão da estrutura sintática. Lembrem que não se constrói um parágrafo inteiro dentro de um período só. Um parágrafo é dividido em períodos. Como eu sei quando inicia e termina um período? O ponto, né, gente? Tem um ponto, finalizei um período, vou iniciar outro, letra maiúscula, bem linda. Então, presta atenção aí nesses detalhes, vê se aquilo que está escrito entre um ponto e outro tem sentido. Leia. Uma dica, gente. Antes de passar o texto a limpo, leia o texto em voz alta. Aí vocês vão dizer, minha família vai dizer que eu estou endoidando. Deixa, gente. Deixa chamar vocês de louco. A melhor maneira de revisar o texto. Terminou o rascunho, fez ali o seu texto a lápis, vai revisar. Leia em voz alta. Leia em voz alta. Por quê? Tem certas situações nos textos de vocês que, se eu mandar vocês lerem e me explicarem o que está escrito, vocês não sabem. Porque vocês não revisaram o texto. Vocês não revisaram. E outra, entenda uma coisa. Quem precisa corrigir a parte